Durante a batalha de Lushang, o príncipe Anã, ao tentar salvar o irmão, ele acaba se envolvendo numa trama maligna em que dentro do seu coração é inserida uma pedra do mal, cheia de feitiço. E com esse feitiço ele acaba caindo no terreno, no território do inimigo, que é comandado pela general Li Xuan. E lá, sem saber a identidade dele, ela acaba o ajudando, claro, e ele, perdendo a memória, acaba sendo dependente de sangue dela. Olha que coisa legal. E nesse imbróglio todo, claro, ele sem memória, ela sem saber a identidade dele, eles acabam se apaixonando e é aí que a trama acontece. Será que ele vai saber o que aconteceu? Será que ele sabe do passado dele? A paixão deles vai resistir a essa loucura desses inimigos aí de muitas décadas? E é isso que você vai descobrir em Shadow Love. E eu vou fazer uma análise aqui no Momento Que Drama, no NunaCast também, que você está ouvindo nesse momento, e depois tudo completinho. Tem algumas coisas bem legais, tem algumas coisas que foram problemáticas, mas no geral eu acho que é ok se você não presta atenção tanto em detalhes, mas é claro que eu vou ter que sinalizar. Eu prefiro sinalizar coisas com spoiler aqui no NunaCast, porque lá dentro do site tem gente que não gosta de ler spoiler, mas se você quer saber mais o que eu achei com os pontos positivos e os pontos negativos, é só ir lá também no Momento Que Drama. Agora, por aqui, depois da vinheta eu conto tudo o que eu achei. Aguenta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Olá, quem é a Súlia aqui de novo falando desse NunaCast? Você tá por aqui, agora você vai ouvir a minha opinião sobre Amor Sombrio ou Shadow Love, que é interpretado pela nossa queridíssima Song Yi e também pelo Ryan Cheng, que também ele tem outro nome, viu? Cheng Li. Você pode procurar com esses dois nomes, que é o nome, é o nome que eles adotam aí para poder fazer as séries. E eu gostei bastante. A sinopse está muito diferente da introdução que eu passei para vocês. A introdução que eu passei é mais próximo do comecinho para conseguir entender. Na hora que eu vi os primeiros episódios, eu não entendi nada, fiquei perdida no rolê. Eu acho que tem uma característica dos wuxias muitas vezes é jogar o mistério para você e depois você que descubra ao longo da história. E geralmente quando acontece isso, gente, inclusive fica a dica, eu sempre recorro aos grupos. Eu sempre fico nos grupos de Facebook, né? Eu sempre recorro ao Facebook. Gente, alguém me explica o que tá acontecendo, porque eu gosto de saber, já entendendo a história, o que vai acontecer. Não precisa de spoiler, eu não ligo para esse tipo de coisa, se tiver spoiler ou não. Mas para eu já conseguir ter uma linha narrativa, para eu conseguir entender toda a trama que vem a seguir. É um problema? Eu acho que é uma introdução. Geralmente os wuxias não fazem uma introdução do tipo Star Wars, Senhor dos Anéis, que você sabe tudo mastigadinho. Geralmente você tem que prestar muita atenção e ir atrás para descobrir o que está rolando. Eu não sei se é um problema de legenda, se é um problema de metodologia. Eu sei que a maioria das vezes eu tenho problema com alguma introdução que não é muito explicadinha. Talvez o meu tic-tac não funcione direitinho, mas fica a dica aqui. Mesmo a gente também, muitas vezes, tem alguma dificuldade de entender alguma coisa e recorre às redes sociais. E a rede social é feita para isso, não é mesmo? Depois, claro, depois que a história engata, que eu começo a entender o que está acontecendo com os personagens, daí sim eu consigo. Muitas vezes eu volto, vejo de novo, paro, fica a dica também, tá bom? Agora, sem a parte técnica, falando sobre a história em si, o que eu tenho a acrescentar, os pontos positivos, claro, o que eu gostei. Essa primeira parte vai ser sem spoiler, a outra parte vai ser com spoiler e muitas dúvidas de problemas que eu apontei durante a série. Inclusive eu tive que fazer até uma anotação sobre isso, porque o negócio foi grande, foi complexo. Mas enfim, pontos positivos. Elenco. Eu adorei todo o elenco. Todo mundo estava muito bem ali. Não teve nada aqui dentro da proposta da história foi deixado de lado de fora. Eu gostei. A Song Yi e o Ryan Cheng, eu achei os dois muito bem em cena. Tanto que o que me fez gostar da série, mesmo com todos os problemas, foi a química que eu achei entre os dois. Algumas pessoas sinalizaram que a Song Yi não estava muito bem como general. Assim, o problema ali, talvez,
seja porque ela me parece muito frágil. Ela é muito miudinha, a voz dela, por mais que ela grite, por mais que ela tente ser imponente, não parece que é, de verdade. Eu acho que as mulheres asiáticas, geralmente as protagonistas, as atrizes, elas têm um porte muito pequeno, pequititinha. Elas não têm aquele negócio imponente de uma general. Não tô colocando preconceito, gente, não é isso. Eu tô falando que, dependendo do jeito que a atriz que você coloca no elenco, se ela não tiver uma imponência na voz ou qualquer coisa assim, o tamanho dela, né, por ser menorzinha, mais magrinha, já não contribui tanto. Você fala assim, gente, uma general que pesa 45 quilos e entra numa batalha, se ela não tiver poderes muito fortes, de tipo uau, coisa assim, você acaba falando assim, meu Deus, como é que essa mulher tá ali? No caso da Song Yi, ela fez um trabalho excelente, tá? Como atriz, ela estava muito bem no papel dela. Nossa, tinha cenas assim que ela você entendia o papel, ela estava dentro do papel. Como eu falei, os dois estavam ótimos juntos. Mas não entendam isso como preconceito. Eu digo que como é uma escolha de elenco. Vejam bem, ó. A Gal Gadot fazendo a Mulher Maravilha. Ela transfere um tipo de imponência na tela. Acho que a roupa dela, o jeito que ela anda. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Não tem nada a ver com a beleza ou se a atriz é ruim. Mas, minha voz até falhou. Parece mesmo. Mas também sobre como ela tinha uma postura quando ela estava em batalha. Essa é a parte que eu acho que ela pecou um pouquinho. Ela tinha muita delicadeza, sabe, no andar, no falar. Até quando ela estava gritando, eu acho que ela não acho que se eu estivesse lá ouvindo, se eu fosse um dos subordinados dela, eu não ia conseguir escutar a voz dela lá no fundo, sabe? Então eu acho que esse é o único problema que eu acho que foi errado na escolha dela. Não sei se haveria uma atriz que tivesse uma imponência quanto, mas daí já é uma questão de escolha, né? Daí já é uma questão da direção, porque ele escolheu ela. Mas com relação ao trabalho, eu acho que ela foi perfeita. E o Ryan Shank também estava ótimo. Sobre a história. Bom, sim, a introdução no comecinho eu já fiz. Eu achei a ideia muito original. Seria mais ou menos vamos colocar assim, falando de uma maneira muito geral, um Romeu e Julieta, sabe? Os dois se amando, sendo inimigos. E o conceito foi muito interessante porque ele era dependente de sangue dele. Então, quando ele entrava em batalha, que ele ficava desgastado, ele precisava do sangue dela. E a dependência ia aumentando conforme os poderes dele também iam aumentando. Essa pedra que foi colocada no coração dele dava forças sobrenaturais para ele. Inclusive, Brasil, ele ficava com aquele cabelão branco. Sem detalhe, gente. A roupa surgiu do nada, tá? É um Wuxia, então ninguém desencana. Tem um lance de fantasia aí que você não pode levar muito a sério, tá? A roupa aparecia, desaparecia do nada. E ele ficava com aquele cabelão branco, aquela roupa toda imponente. Já muito legal. Pra quem gosta de fantasia, é um prato cheio. E esse conceito aí da ideia da dependência também achei muito original, muito bacana. E claro que o romance dos dois foi desenvolvido de uma maneira muito legal, que essa é a parte que eu coloco como positiva. Foi bem devagarzinho, foi naquele negócio que você vê que os dois estão se apaixonando de verdade. Não é aquele negócio de conhecer o protagonista hoje, depois de uma semana eles já estão juntos. Tem muita coisa que acontece com eles que você sente que os dois estão se apaixonando de verdade. A quantidade de episódios, talvez... Eu fiz uma pesquisa antes, porque teve alguns problemas no corte, na edição. Essa parte eu vou falar mais pra frente, com spoilers, mas aqui dá pra dar uma pincelada. Que ficou... Personagens ficavam algumas vezes numa cena... Teve horas que eu voltei, juro, eu voltei. Que o personagem apareceu. Depois eu vou fazer nessa parte com spoiler, tá? Ele estava num lugar, numa cena, na outra ele estava fora de um lugar e depois na outra cena ele voltava pro lugar original. E eu fiquei pensando assim, gente, será que eu dormi? Eu voltei a cena, eu falei, não dormi, estava errado mesmo. Então esse foi a parte que eu falei assim, nossa, será que entrou naquele plano do que eram para ter 50 episódios, acabaram cortando e virou 38? Eu fiz uma pesquisa e essa série foi produzida em 2024, ou seja, parece que em 2020
que foi colocada a lei dos 40 episódios. Pra quem não sabe, a lei dos 40 episódios é não prolongar muito a série, sabe? Fazer, sei lá, quantos episódios pra ficar muito longo. Eles colocaram essa lei para que as produções não ficassem tão longas e não fossem tão cansativas para os atores, porque levam meses para conseguir filmar. E eles queriam produzir mais séries, não ficar tanto tempo, pelo menos o que a gente entendeu, né? As produtoras não ficarem tanto tempo presas a uma produção só e render mais para a indústria. Faz sentido. E mesmo assim, 38 episódios, tem gente que acha que é muito. Para quem está acostumado com K-drama, que 16, apesar que tem um truque aí, que eu já falei algumas vezes, que é enganação. Porque todos os episódios, geralmente de C-drama, tem uma média de 45, 48 minutos. E a gente já viu K-drama aí de 1h30, 1h20. Então vocês acabam assistindo 2 episódios pensando que é um. E no final o tempo que vocês ficam em tela é tanto quanto uma série de 50 episódios. Então, pra mim, isso daí é pura enganação do cérebro, sabe? Eu assisti um episódio, mas você assistiu 1h30, então vale 2. Então, uma série que é K-drama, que tem 15 episódios, vocês acabaram assistindo 30, equivalente aos C-dramas. Mas isso é uma outra história. Voltando aqui ao Shadow Love. Então, basicamente é isso. Os protagonistas. Gente, é uma fofa. A Luxin, que faz o papel da médica, que atendia ela lá. Inclusive, aonde a General Song-yi vivia era um lugar só com mulheres. Isso também, agora que eu falei da Gal Gadot, a Mulher Maravilha, isso me remete muito à Mulher Maravilha. Gostei. Mas não chega a ser aquele negócio radical, né? Que elas odeiam homens ou coisa. Mas ela queria ficar naquele cantinho lá, convivendo só com mulheres e tendo um protagonismo bem legal ali também. Achei a ideia bem original. Não me lembro de ter visto, não assisti todos os wuxias ou xianxias da China, mas pra mim, até agora, foi a primeira vez que eu vi entre os K-dramas e os C-dramas, e achei também bem original isso. De resto, a trilha sonora é incrível, a música tema do final eu achei maravilhosa, o pessoal falando com as músicas incidentais também muito bom. Eles colocam nos momentos muito preciso de drama e de comédia, alguma coisa assim. As músicas são muito boas. A fotografia é excelente. Figurino geralmente das produções da China são excepcionais. As locações também, a gente sabe que eles têm lugar próprio para poder fazer as filmagens, então as locações geralmente são impecáveis. E que mais? As cenas de batalha que teve não tinha um elenco muito grande, né, de extras, então deu pra perceber que o orçamento não era aquele negócio uau, e não teve efeito especial exagerado, coisa que eu já vi em outros C-dramas ali de fantasia, que muitas vezes eles recorrem à computação gráfica para parecer um negócio muito grande e fica um negócio meio tosqueiro. Então ali eles percebi que eles usaram mais efeitos práticos e foi bem bacana. Que apesar de você perceber que o elenco era pequeno para poder fazer, né, dos extras e tudo mais, ficou ok, né? Fez muito sentido e o importante é a história, né? E sendo bem contadinha, bonitinha, tá tudo ok. Com relação ao desenvolvimento da história, eu achei que no começo, como eu falei, o desenvolvimento dos atores ficou muito bom e o ápice com certeza foram os últimos 8 episódios, que daí sim eu digo, ok. Aí valeu a pena. Não por causa da história em si, assim, todo o arco, mas com a parte de clímax. Realmente foi muito bom, que a gente sabe como toda série que a gente vê, a série asiática, sempre tem aquele momento que o pessoal se apaixona, depois tem alguma coisa e os dois têm que romper o laço, né, ou por algum motivo, e depois eles têm que se reconciliar. Isso aí é normal, gente, qualquer história tem que ter isso, senão fica aquele negócio nhenhenhé. Mas, no geral, deu muito certo. Então, eu recomendo, se você não presta muita atenção nessa parte de montagem e de edição, foi o pecado maior que teve, que foi do mesmo nível Amor entre Fada e Demônio, que eu quase, mas faltou uma linha para eu pegar rancinho dessa série. E eu digo o motivo porque, como diz o ditado, chinelo que bate em João tem que bater em José.
O que eu falei mal em Amor Entre Fada e Demônio, o que eu coloquei de peso lá, eu tenho que colocar de peso aqui também. Lá teve algumas decisões na trama que eu achei muito errada aqui também, mas não posso falar agora porque entra na parte de spoiler. E que fez com que lá no Amor Entre Fada e Demônio eu desse uma nota muito baixa. Motivo, porque lá eu dei uma nota muito baixa e aqui eu vou ponderar um pouquinho. Aqui eu acho que a história fez mais sentido, o desenvolvimento dos personagens deram muito mais certo. A personagem, né, a Li Xuang, ela não era burra, porque a coisa que eu odiei em Amor Entre Fada e Demônio é que a fadinha era um poço de burrice. Aí o pessoal muitas vezes falava assim, ah, mas ela era uma florzinha e tal, mas sem querer colocar, depois vocês vão lá e vejam a minha opinião sobre Amor Entre Fada e Demônio, mas aqui ela pelo menos tem iniciativa. Eu não digo que toda protagonista tem que ser, como dizem no popular, macha, não é isso que eu tô dizendo, mas não foi colocada, ela não foi colocada em momentos que falava assim, gente, mas que decisão idiota. Sabe, tudo que ela tomou de decisão tinha a ver com a personagem, a mesma coisa a ele. Um problema maior aí que eu vejo nessa série é a edição, que foi ruim, o diretor finalizou de maneira porca a série e realmente penalizou bastante. Mas como eu falei, é uma coisa técnica que a gente percebe, talvez o público maior não perceba. Vi algumas pessoas comentando da lentidão do começo, mas isso é normal, gente. Todos os Wuxias são assim, tem aquele romance, aquele nhenhenhé, aquele nhenhenhé, é assim mesmo, tá? Não adianta, vocês têm que aprender, eu acho que no geral assim, que cada história tem o seu quadradinho. Então, quer ação, tem que ser uma série de ação. Quer um romance, o negócio vai devagar, é um negócio que tem que, entendeu? 38 episódios, tem que ter uma coisa aí. Outra coisa que eu percebi, que eu também encaixei na parte dos 38, que devia ser 50, é o casal secundário. Geralmente, nesses wuxias, nessas séries de fantasia da China, os casais secundários, eles tomam parte da trama e fica divertido, fica mais ou menos equilibrado. Eu achei que não teve muitos papéis secundários, a não ser na última parte, na última metade, que teve um relacionamento aí entre dois personagens, depois eu vou falar quais são, mas no comecinho não. Então, por isso que eu acho que parece que deve ter sido o roteiro deve ter sido escrito bem antes da regra dos 40 e depois na hora, ou não filmaram, ou na hora do corte esqueceram, ou foi problema de edição mesmo, porque faltou, né, um protagonismo, no caso assim, nos coadjuvantes, né, os coadjuvantes faltaram história para eles. Então é isso, não tem como falar mais alguma coisa antes de entrar com a parte com spoiler. De novo, se você não liga para a parte de edição, não fica prestando atenção em detalhe, eu recomendo, tá? É um romance muito bacana, foi muito bom os dois, o Ryan Sheng e a Song Yi em cena. Eu vou acompanhar o trabalho desses dois, quero ver mais. E é isso, então agora não tem jeito, agora eu vou ter que entrar com a parte com spoiler. Então se você não liga, ou se você já assistiu e quer saber a minha opinião, que agora finalmente com spoiler, lá vai ele. Bom, uma das coisas que eu não entendi no começo, e eu fiquei muito confusa, e eu falei assim, será que vai render essa história? Foi o relacionamento da Li Xuang com o irmão mais novo, o Jiran. Gente, aquele começo era pra gente ter raiva dela, porque olha só, o irmão mais novo vai visitar a Li Xuang. Eu quero ver minha irmã, Meu, ela recebe ele mal, xingando, literalmente destrói o rapaz lá, e no final ele é apaixonado por ela, não no sentido, né, apaixonado de amor, mas eles se davam muito bem. Pra que aquele começo, gente? Só pra poder falar que ela era poderosa? Que ela era assim, Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Que decisão de roteiro mais... Desculpa, mas porca. Não tem outra palavra pra isso. Inclusive, o relacionamento dela com a família é uma outra coisa que eu achei muito estranho. Gente, peraí, vamos lá. Eu fiquei confusa, tá? Ela foi adotada
pelo pai do segundo príncipe, certo? Do príncipe herdeiro lá, o Su Muyan, certo? Que, aliás, que menino bonito, hein, moço? Vou assistir outro trabalho com você, hein? Você é muito diferente mesmo. Então, e ela foi adotada pelo pai dele, certo? Por isso que ela se tornou general. Ou não, sei lá, né? Mas ela tinha um outro pai. O pai dela estava vivo? Essa parte eu não entendi. Alguém me ajuda? Ela tinha 2 pais. Ela foi adotada pelo pai do príncipe herdeiro para poder ficar. Ela se tornou irmã dele, mas ela tinha um pai que também era pai dela, mas não era adotado, mas era adotivo. Eu não entendi. No final, né, o príncipe lá do Su Muyan acabou se apaixonando por ela, porque afinal de contas ela era adotada, mas e aí? Gente, eu não consegui entender essa parte. Se alguém conseguir me explicar esse relacionamento de família aí, eu vou adorar, tá? Não entendi. Se foi um problema de legenda, se foi de montagem, se foi de ideia, se foi de conceito, qual foi a ideia disso? Não sei, tá? Bom, lá a fortaleza dela. Olha só, gente, quando o Moyin, né, o rapaz lá, que é o médico, que tem poderes de magia também e tal, né, ele entrava, todo mundo entrava, aliás, não só ele, todo mundo entrava lá na fortaleza dela, como, né, as mulheres que estavam lá, elas faziam só cenário, né, ou só serviam mesmo para poder ter aquele drama naquela hora que elas foram massacradas lá, que eles entraram para fazer aquele dramalhão. Inclusive os inimigos tinham uns planos de cebolinha ali, que, meu Deus do céu, gente. Outra coisa que eu fiquei impressionada, assim, é coisa de edição, gente, é coisa de roteiro. As pessoas precisam ler o que elas escrevem e tem alguém que vai lá e lê de novo e fala assim, gente, isso não faz sentido, sabe? Por exemplo, o plano dos vilões. Todos os vilões sabiam os planos dos outros. Vocês já perceberam isso durante a história? Olha, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Todo mundo sabia quem queria fazer contra mal alguém, menos os protagonistas, né? Claro, e os seus aliados. Mas de resto, todo mundo sabia tudo, todo mundo ali. Sabe? Ai, meu Deus, que coisa. É por isso que eu falo, o problema sério nessa série foi a edição e o roteiro. E a direção também, porque o diretor é responsável por ver o final, né, de tudo. Então não tem como a gente escapar dessa observação, gente. Não dá, sabe? Personagem que muda de cena do nada. Olha, um que me chamou muita atenção foi o Muyin, tá? Que foi o mediquinho lá, amigo de todos, que ficou um cara legal. Olha só, gente. Ele queria saber o que estava acontecendo lá, para poder saber do irmão, enfim, aquela coisa toda. Ele entrou. Eu não tenho documento. Então você vai ficar preso, tá? Ok. Ele ficou na cela. Super chique, com a roupa dele e tal. Tinha o prisioneiro lá. Daí, na cena seguinte... Gente, eu até voltei, juro. Na cena seguinte, ele tava na festa. Que tava lá, da festa de Ano Novo. Sei lá, que festa lá do fogo de artifício. Foi lá que ele conheceu a Luxin, né? Outra fofinha lá, que também era mediquinha. Daí, na cena seguinte, ele estava dentro da cela de novo. Eu voltei. E os dois não se conheciam, assim, tipo, ela não... Pelo menos o que deu a entender é que eles não tinham se visto ainda. Tipo, por que eles colocaram aquela cena do Moinho no começo, ali na rua, e depois na cela, fora da cela? Como é que ele saiu? Gente, vocês perceberam isso? Eu olhei e voltei a cena, juro. Eu falei, eu tô no episódio certo. Não dá, não deu. Tá vendo? É esse erro que eu falo. E tem outras coisas, por exemplo, o personagem invade a fortaleza pra conversar com o Mo de novo. Eu vim aqui esclarecer isso. Vai fazer aquelas tramas do mal, né? Como é que o pessoal entrou lá? Sabe? Não deu. Também isso não dá. Eu não sei se, como eu falei, não sei se é um problema da edição, do corte, que alguém esqueceu ou colocou alguma coisa, ou o pessoal não prestou atenção mesmo, sabe? Não tem essa consistência narrativa, sabe? É uma coisa que você presta atenção, o personagem entra num lugar, volta no outro, depois volta de novo. Não existe isso. Tudo muito, muito fora de ordem, muito maluco, né?
Pra fazer drama, sabe? Eu acho que pra você colocar os personagens sofrendo, pra muitas ideias. Eu acho que essa série foram muitas ideias legais colocados em pontos não tão estratégicos, mas só pra você fazer drama. Porque sabe que a maioria das pessoas gostam de protagonistas sofrendo, tendo aquela desilusão de amor, aquelas pessoas apanhando, enfim, eu vou sofrer por você, eu tô passando mal e não sei o que e tal. Lembrei de outra cena, com spoiler, claro, né? Que foi quando o Jinan, que ainda ele estava tentando se livrar da pedra, lá a primeira tentativa, ele foi torturado pelo Mo. Que, aliás, inclusive, aquela cena, a cena em si foi dramática, tá? Não digo isso. Olha, vamos torturar o cara, porque eu sou um médico muito legal, eu quero tirar a pedra de dentro do coração dele. Vamos fazer ele sangrar. Ai, porque tem que ser aquele drama. Ai, meu Deus. Ai. Daí, a Lu, né, outra médica. Ai, gente, eu tenho que te ajudar, porque ele tá sofrendo aqui. Daí ele tá no canto ali. Daí na cena seguinte ela sumiu, né? E ele ficou sozinho lá. Ok, já tava se recuperando. E a Lu tinha sumido. Ela não ia cuidar dele? Então, tem horas que eu falo assim, gente, eu dormi. Gente, se eu dormir, pulei cena, depois vocês me puxem a orelha, porque eu não lembro. A ordem mudou ali. Por isso que eu falo que teve edição no meio do caminho, que cortaram cena. E daí a Li Shuang apareceu. Eu vou te ajudar. Aí teve aquela cena. Eu não vou sofrer porque eu não quero perder a pedra se eu me esquecer de você. Foi quando ela mordeu o ombro dele. Se vocês lembram dessa cena, vocês vão saber qual a sequência que eu tô falando. Outro problema de edição ali. Então, sei lá, será que foram as pessoas que dirigiram do último terço pro final? Então essa mais uma sequência que eu me lembrei que tá totalmente fora de ordem, né? E agora vamos também, não sei se você lembra, eu tô falando mais ou menos de cabeça aqui, mas teve uma outra sequência que eu achei que eles não leem o que eles escrevem no roteiro. O príncipe, ele não ficava bêbado, certo? Todo mundo sabia disso. Pelo menos, né, na hora que o Jinan brigou com ele, teve aquela batalha de bebida, ele sabia que ele não ficava bêbado. Por que naquela cena que ele colocou o remédio, que aliás o remédio é uma outra história, que ele colocou o remédio, que ele estava fingindo que estava bêbado, por que ninguém se ligou? Só no final que depois a Li Shuang falou assim, você colocou o remédio para ele perder os poderes, não sei o que, mas por que na hora que ela viu, ela não percebeu que tinha alguma coisa errada ali? E o remédio só fez efeito pro Jinan. Pra mais ninguém, o remédio é o quê? É uma coisa específica? Que nem pra quem tem alergia, porque todo mundo tomou aquele vinho. Então só pra ele fez efeito, né? Só neutralizava ele. Esses remédios assim que são direcionados, né? Parece drone. Direcionado só pra uma pessoa, o negócio ali é complicado. E aquilo foi mais um problema que eu acho que, não sei, né? Enfim, né? Coisa de roteirista, ou só porque tá no roteiro, sabe? Enfim, esse foi mais uma coisa que eu me lembrei. Que mais? Então, teve mais uma coisa. Olha, e tem mais uma coisa que eu achei já próximo do finalzinho, quando ele lembrou, aliás, quando ele se esqueceu, né, quem ele era antes dela, e que ele já tinha se voltado a ser o príncipe, né, Duan Andong, acho que é assim que fala o nome dele, se eu errei, desculpe, né, e daí ele pega ela, leva a Li Shuang lá e ele tortura ela, aperta a mão, aquele sangue todo, eu sou do mal, eu sou do mal. Aquela cena foi só pra fazer cena, literalmente, porque olha só que coisa como não faz sentido. Ele levou ela pra masmorra, ele torturou ela, bateu e daí na cena seguinte, quando os outros capangas lá do reino fizeram a mesma coisa com ela, ele ficou zangado.
vocês não podem torturar ninguém sem a minha autorização, isso não deve ser feito porque ela é uma general, ela é importante, ela não sei o que, e começa a tratá-la bem. Ué, qual foi o momento anterior que ele lembra que ele torturou ela? Será que essa cena foi colocada depois de propósito? Porque eu não lembro. Eu fiquei na dúvida, eu falei assim, colocaram ele isso daí pra poder provar que ele ficou mal? Porque ele era um cara do mal, né? Algo a se pensar. Eu também acho que foi bem provável. E outra cena, gente. Ai, aquele negócio do poder do protagonismo. Ai, os dois amigos que conseguiram descobrir o irmão dele preso lá na masmorra. Inclusive, aquilo lá foi uma coisa absurda, né? O cara ficou 1 ano preso. O irmão dele, né? Do Jinan, ficou 1 ano lá amarradinho, né? Com aquelas correntes lá no ombro, nas pernas, enfim, aquele drama todo. E os dois, né? O casal secundário, de repente, do nada, ela pisa lá no negócio lá e acaba viçando consciência. As pessoas foram seguindo aquele caminho, aquele buraco lá para poder chegar no lugar lá e para poder resgatar o cara. Aí eu fiquei pensando assim o seguinte, será que eles eram os únicos que sabiam naquela masmorra? Porque no começo da série, né, o Duan Andong, que no caso, né, que era o coisa, ele chegou naquele mesmo lugar onde o irmão estava preso, ou não? Eu teria que rever. Mas por isso que teve a briga, que ele acabou ficando com a pedra, né, inserida no coração. E ninguém sabia como é que chegava lá. E como é que ele chegou lá? Ele chegou pelo caminho por fora, né? Porque tecnicamente ali é onde tinha aquela piscina vermelha ali, que daí ele foi transportado pro lado de fora, que tinha magia, sei lá o que tinha naquela piscina. Eu brinco, a piscina de Fantaúva, né? Foi transportado pro lado de fora. Também fiquei confusa. Então, no geral, gente, assim, o final foi muito bom, tá? O final foi realmente muito bom, dele recobrando a memória, dele se lembrando dela devagarzinho. Mesmo que eu ache, também é um pouco de preciosismo, que ela tá prisioneira, morrendo de medo, e de repente ela tava feliz, entre muitas aspas, de estar com ele depois de tudo que tinha acontecido, né? Sem ligar para o passado dela lá, que ela tinha largado. Ela ficou presa, né? No finalzinho, ela foi presa por ele, ficou numa casa legal. Colocaram várias cenas ali para ver que ele estava se apaixonando de novo por ela. Puro oportunismo narrativo, né? Para poder você ficar assim, os dois estão se apaixonando de novo, que fofo. Deu certo? Deu, mas é fanfic. Então, né? E o final, Romeu e Julieta, né? Que eu tava achando que ele fosse cortar os pulsos na hora pra poder salvar ela, né? Eu vou cortar os pulsos aqui. Ficou bem Romeu e Julieta ali. E é claro, né? O príncipe herdeiro que virou imperador ali, que teve uma justificativa muito pra ficar contra eles. Aquele negócio lá ai, você me ajuda, ai, não vou poder te ajudar, Su Muyan, porque eu sou a general e eu não posso desobedecer às ordens do imperador. Se o imperador quer te matar, então dane-se você. Aí o coitadinho do menino que era do bom, o príncipe herdeiro, ele era um menino fofo, né, inocente e tal, ele virou o cara mais ferrado, matou o irmão, matou o pai, matou todo mundo, virou um serial killer. Porque a amada dele, que não era nem irmã, que era irmã, né, falou pra ele que não ia ajudá-lo. Então, só por causa disso, ele nem percebeu, né, que o Jinan tinha feito a armação lá pra poder salvá-lo de ser morto. Enfim, por isso que eu falo, a primeira parte é complicada. É em matéria de script, matéria de roteiro, de decisão narrativa, de vai e vem. O que vale a série mesmo é o final. Então, no capítulo 30 pra frente, dá uma garantida ali nas coisas, mesmo tendo aqueles problemas narrativos de coisa de fanfic, mas no final acho que dá certo. Então, conceitos gerais. Os dois protagonistas salvaram a série.
O casal secundário, eles são muito fofos, mas começam a se desenvolver só no finalzinho, então, não tem muita coisa. Os outros personagens secundários estão ali para os atores terem com quem contracenar, porque também não serviu para muita coisa. Os vilões são o mais do mesmo, em busca de poder, porque sim. A morte da Imperatriz amando pelo menino herdeiro, que era muito bonzinho, de repente o cara vira o cara do mal, assim, top, não condiz com a personalidade do cara. Fizeram aquilo só para ter um personagem do mal lá no reino dela, para ter com que também contracenar. Eu odeio, não gosto muito de colocar assim, eu faria diferente, mas com certeza não seria desse jeito. Eu achei ali um recurso muito forçado, sabe? Só pra você ter um cara do mal. Sei lá, seria mais legal se ele tivesse tomado uma poção, sabe? E depois no final o cara ficou bonzinho, se redimiu. Olha, eu não devia ter feito isso, porque o pessoal tá de mal aqui, né? Que agora eu sou o novo... o rei aqui do pedaço, então, né, o pessoal do conselho tá zangado comigo, então eu vou te matar porque sim. Então, como eu falei, é excesso de fanfic, tá? Muito fanfic junto, com ideias separadas, e que deu. Então, é isso. Falei bastante até, achava que eu ia falar menos, mas no geral, se você não liga pra isso, então boa sorte, né? Acho que você vai gostar. Mas Shadow Love é o novo Wuxia que eu posso recomendar, posso até assistir de novo, mas se eu for assistir eu vou falar pra pessoa, gente, ignora isso, pula aquilo é chato, aquilo não dá certo, a personagem não fala isso. Se tivesse uma edição, talvez desse pra fazer uma série de 5 episódios, que daria muito melhor, contaria um monte de coisa e ficaria, acho que talvez, muito mais coerente com a história, mas já que teve que render 38, então foi assim mesmo. Então quem tá falando aqui é Surya, esse é o NonaCast. Boa sorte pra você aí que for assistir Shadow Love. Um beijo e até a próxima série.